Vamos lá. Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. Ainda bem que os bastidores não saem no vídeo. É muito bom. Sejam bem-vindos a mais um. Estamos no episódio 212 do Bola Laranja. Comigo, Anderson Pinheiro. E hoje, Fábio Caetano, hein? Uma dupla dinâmica aqui para vocês. Um Dupla formato inédita. inédita, é verdade, hein? É a primeira vez que nós desenrolamos nós dois aqui, meu grande amigo Fabião. Hoje, André Luiz Fantato e Renan Leite afastados pelo departamento médico dos ossos do ofício. Então vamos tocar aqui o nosso 212. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, manda aí para os seus amigos. As nossas lives normalmente ao vivo, de quinta-feira às 8 da noite, esporadicamente às quartas-feiras, às vezes gravadas, e por isso que você não pode deixar de nos seguir aqui, ó, Bola Laranja ponto oficial lá no Instagram, para você não perder os bastidores de quando vai ser o podcast, o tema, agora passando aqui embaixo. E se você tem o Twitter, o antigo Twitter, agora o X, B Laranja Oficial. Então, fique por dentro lá da página do Bola Laranja para você não perder nada sobre o basquete americano, porém agora em fase de basquete olímpico. Hoje a gente vai falar bastante sobre as semifinais aí, também daquela desabrochada das quartas, né, onde o Brasil ficou. A gente vai falar bastante sobre os jogos de hoje, Estados Unidos e Sérvia e França e Alemanha. Então vamos contar bastante sobre o que aconteceu nessa quinta-feira, quem se classificou e dar uma projetada numa final interessantíssima entre Estados Unidos e França. Então a gente vai conversar bastante sobre isso aí, também dar uma lembrada o que aconteceu no jogo de Brasil e França, né, para ver se ali foi legal, esse caminho do Brasil, se foi até onde deu. Claro que pegou um adversário aí indigesto logo de cara quando classificou, mas acho que rolou bastante coisa interessante para a gente falar nessas Olimpíadas, que já está no finalzinho aí, na reta final, certo? Fabião, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 212. Hoje é eu, você e eu, e vamos dar um ponto final nessas Olimpíadas, pensando já nas finais, porque na semana que vem, quando a gente chegar, já vai ter medalha de ouro, cara. Abraço. É isso aí, Anderson. Salve, salve, salve todo mundo que tiver, em algum momento, for acompanhar mais essa edição aqui do Bola Laranja, que a gente vai falar realmente sobre essa reta final de torneio de basquete, cara, que, olha, tirei lições, cara, confirmei algumas teorias, tirei algumas lições, tive algumas impressões interessantes sobre o que rolou, sobre o desempenho dos Estados Unidos, sobre o desempenho do Brasil, sobre o desempenho das outras seleções, as favoritas ou não a combater, né, a enfrentar os Estados Unidos. Deu para tirar bastante conclusão em relação a esse torneio aí, já mesmo antes da medalha de ouro, a gente já pode tirar bastante conclusão sobre o que foi esse torneio de basquete nas Olimpíadas de Paris, viu, Anderson? Foi loucura, tá sendo loucura e ainda vai ser loucura. E vai chegando aquele climinha de fim de Olimpíadas, né? Vai chegando perto do final, a gente vai ficando meio triste, porque a gente acaba acostumando no dia a dia, né? Uma quantidade de esportes que às vezes a gente nem imagina que tinha, e a gente vai acompanhando medalha para cá, medalha dali, então a gente vai terminando e ficando um pouco borocochô com esse final. Fabião, exato. Vamos começar pela semifinal de hoje, né? Hoje mais cedo tivemos aí Estados Unidos e Sérvia. Muita gente colocou os Estados Unidos ali como favorito, obviamente, mas eu não sei se imaginaram ser um jogo tão difícil. Boa parte da partida, né? Boa parte ali dos quartos, dos minutos, a Sérvia liderava o placar por 2, 3, chegou a ficar 10. Chegou a ficar 17, cara. 17 depois. Então teve muita coisa interessante. Quem conseguiu, eu não consegui, mas quem conseguiu assistir o jogo inteiro, eu tenho certeza que não se arrependeu. Eu li alguns comentários depois, mas parece que foi uma grande partida. Eu peguei ali o final do último quarto, a parte mais interessante, né, para a gente ver, porque temos que trabalhar, não é, meu amigo? Então eu queria que você fizesse aí um resumão desse Estados Unidos 95, Sérvia 91, com grandes estrelas da NBA dos dois lados, obviamente a maior parte delas nos Estados Unidos, mas a gente via ali um Bogdanovic ao lado do Jokic. Então, era um confronto assim que chamava muito a atenção. Os Estados Unidos fez 95 pontos, meu caro Fábio Caetano. O Curry fez 36. E aí? Nossa, verdade. Cara, o negócio é o seguinte, velho. Eu acompanhei o máximo que eu pude, né? Nesse lance aí também, né? Tava trabalhando, não deu para assistir a par e passo todo o tempo, mas deu para ter uma boa noção do que aconteceu. Cara, a parada foi a seguinte: quando o jogo começou, quando eu comecei a acompanhar o jogo, na verdade, eu já peguei ele começado e os Estados Unidos já tava perdendo de 7 pontos de diferença. Eu pensei, bom, acho que eu cheguei a ver algum jogo daqueles amistosos. Eu não sei se na própria Olimpíada alguém chegou a abrir essa certa diferença,
ou na verdade, no mínimo, ficou ali um pouco ali pau a pau com os Estados Unidos nos primeiros minutos, 5 minutos, 4 minutos do primeiro quarto, algo assim. Tá, até aí tudo bem. Cara, o jogo foi se desenrolando de uma forma que eu via que não estava dando para os Estados Unidos, cara. Simplesmente não estava dando para os Estados Unidos. O que você via? Você viu uma Sérvia extremamente dedicada, né, taticamente. Com certeza um time que tirou lições do primeiro confronto, do confronto da primeira fase, que foi tranquilo até para os Estados Unidos. Até não, foi tranquilo para os Estados Unidos. Então, não é nem aquela coisa assim, bom, não tem o que fazer, é um time realmente dos craques, não tem jeito. Não, os caras acertaram o time, acertaram a marcação, jogaram em cima de pontos que os Estados Unidos realmente não conseguem se dar bem, que é o quê? O jogo mais travado, o jogo mais truncado, uma defesa muito apertada que não deixa a equipe norte-americana, o jogo da equipe norte-americana fluir, né? Correr com a bola, arremessar, estavam protegendo muito o perímetro e impedindo que os Estados Unidos fizessem essas cestas aí, né? A princípio, pelo menos, né? Durante grande parte do tempo. Impediu. O Durant, por exemplo, passou muito tempo zerado, cara, no marcador. Então, a Sérvia conseguiu manter quase que o tempo inteiro à frente no marcador. Como eu cheguei a falar aqui no comecinho, abriu 17 pontos em dado momento. Eu falei, meu, não vai dar, cara. Em dado momento, ó, a gente até tá falando um pouquinho no grupo ali, mano, não vai dar, não vai rolar. Os Estados Unidos vai perder esse jogo. E é tanta coisa que eu fico pensando aqui que eu tô até medo de colocar o carro à frente dos bois, mas vou tentar voltar mais pro jogo mesmo. O fato que aconteceu é que, em dado momento, aquilo que acontece às vezes com o Brasil, que aconteceu um pouco contra a França, contra a Alemanha, que quando o jogo apertou um pouco, a Sérvia se perdeu, cara. Por algum momento ali, na hora que a coisa estava pegando, a Sérvia se perdeu, arremessou sozinho, o jogador arremessando sozinho e errou, deu uma vacilada ali na marcação, e aí os Estados Unidos aproveitou, já veio, claro, no embalo muito forte, apertando, conseguindo impor o seu ritmo de jogo, né, mais lá para o final já mesmo, conseguiu impor o ritmo de jogo e virou a partida. Mas, cara, foi por muito pouco, e como eu disse, a gente vai falar mais aqui, deu para tirar muitas lições do que é o basquete hoje, do que é a NBA, do que é a seleção dos Estados Unidos versus os times de outros lugares, seleções de outros lugares, especificamente, é claro, né, as seleções da Europa, cara. Eu tava acompanhando ali no lance a lance, né, ali no ao vivo, às vezes explicava ali e tal, e toda vez que eu olhava, a Sérvia estava na frente, eu falava, ué, o que está acontecendo? Porque ali você não tem uma visão interessante, porque você não está assistindo, você não está vendo se os Estados Unidos está tentando muito um small ball, se está errando muito, por exemplo, lance livre. Hoje o Booker errou 2 lance livre ali no momento importante também, então você ali não tem aquela noção do que está acontecendo. Você vê só os pontos mudarem ali, e na maioria das vezes que eu olhei, só dava Sérvia. Eu falei, caramba, o que será que está acontecendo, né? Mas assim, eu não cheguei a ver a distância de 17, que chegou em um momento. Eu acho que eu estava numa transição assim de saída, mas, cara, a hora que eu chego em casa, faltava acho que 5 minutos para terminar o último quarto, tava 2 ou 3 pontos de diferença para a Sérvia. Eu falei, vou assistir, porque eu li a mensagem no Twitter: o Dream Team vai perder, a Sérvia vai passar, o Dream Team não é tudo isso. Vejo mensagem de vocês no grupo do Bola Laranja, gente, tá acontecendo uma coisinha chata lá em Paris. Falei, bom, vamos terminar de assistir. Exato. Aí parece que foi o momento ali que os caras falaram, meu, acho que eles relembraram, ó, a gente se juntou aqui, provavelmente, da maioria que está ali, LeBron, Curry, Durant, é a última dança no sentido de Olimpíadas. Eles mesmos se sentaram, né, antes, deve ter havido essa conversa no sentido, pô, vamos fazer essa panelinha aqui, entre aspas, vamos lá para Paris, vamos ganhar medalha de ouro e fechar isso com chave de ouro, né, como a gente costuma dizer. Eu acho que, assim, ninguém duvidava que eles chegariam na final, mas eu não sei se estava planejado esse sofrimento, principalmente na partida de hoje. Depois a gente vai planejar também a final. Será que vai ser a mesma dificuldade com a França? Não vejo o time da França tão melhor do que a Sérvia, né? Então, a França, vamos falar da França. A França é meio, não sei, cara. A gente vai ver da França. E hoje, Fabião, a gente está acostumado com o placar de NBA, né? Que hoje não passou do 100, mas é bom lembrar que são 4 quartos de 10 e não de 12. Sim, isso faz muita diferença também. 3 destaques para a seleção dos Estados Unidos. O Curry, que a gente começou a falar aqui, 36 pontos. E 27 foi em bolas de 3. Né? Então, sim, tá louco, né? muita bola de 3. E 2 assistências, absurdo.
LeBron James, triple-double, 16 pontos, 12 rebotes, 10 assistências. E o terceiro Jogou destaque, isso, né? segundo o pessoal, o Embiid. 19, Exatamente, para falar dele. 19 pontos, 4 rebotes, 2 assistências. Os destaques do lado da Sérvia foi o Boa. Bogdanovic, né, que joga no Atlanta Hawks com 20 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. E o Jokic, aí, MVP de várias e várias temporadas da NBA, com 17 pontos, 5 rebotes, 11 assistências. Fabiano, vamos tentar analisar um pouquinho da forma individual. A gente vê muitas estrelas nos Estados Unidos. Então, quando saem as estrelas para descansar, LeBron, Curry, você ainda vê em quadra Edwards, Booker, muita gente boa que não deixa o nível cair. Aí, quando vai Uhum. sentar Jokic, quando senta Bogdanovic, já tem uma mudança drástica. Né? Cara, ainda assim, mesmo assim, esse aqui é o mérito dessa seleção da Sérvia. Mesmo com alguns momentos que esses jogadores tiveram que descansar, principalmente o Jokic, que teve alguns momentos de problema de falta, que teve que sair, ainda assim, por um grande tempo, a Sérvia conseguiu manter o jogo sob controle. Né? Até porque, aquilo que até eu vi o Marcelinho Machado comentando durante o jogo, né? Ali pela Sport TV. A confiança estava muito grande. Quando você está jogando na frente do marcador, a coisa está acontecendo, você entra naquele flow de confiança que tudo que chutava caía, tava um negócio impressionante. Então, mesmo outros jogadores, acho que era Milic, eu não lembro agora o nome, acho que era Milic o nome que o pessoal falava, não me lembro de cabeça aqui certinho. Outro jogador que também estava mandando muita bola de três, o próprio Jokic fazendo algumas coisas ali, algumas bandejinhas, alguns arremessos de meia distância. Então, assim, mesmo até que quando esses caras não estavam em quadra, ainda dava para manter um bom desempenho, uma boa média, uma boa produtividade, que fez com que o time chegasse em vantagem aí quase até o final. E esses três caras que você citou dos Estados Unidos foram que, realmente os que carregaram, já que estava difícil de conseguir bater de frente taticamente, de conseguir superar o plano tático da Sérvia no jogo, foram esses caras que puxaram para si. Foi muito jump shot do Embiid, foi muita bola de três, o Curry, como você falou, e o LeBron overall, né? Dando assistência, pegando rebote, brigando bastante. Os caras entraram no modo por muito tempo, cara. Foi muito interessante de ver. A gente vê, óbvio, nos jogos da NBA, os jogos pegam fogo, a gente vê aquela cara dos caras, aquela expressão, tipo, ligadaço, assim, o jogo tá pegado, vamos ficar atento, vamos ficar focado aqui, porque o bicho vai pegar, tem que bater, tem que lutar até o final. Eu vi exatamente isso nos Estados Unidos, e eu nunca vi isso, cara, no jogo do Dream Team ou outros que se sucederam. Jamais eu vi isso, cara. Então eu vi isso total na expressão dos jogadores dos Estados Unidos. Os caras muito tensos, muito preocupados, porque a coisa podia dar ruim a qualquer momento mesmo. Então tiveram que ser esses três jogadores para puxar e levar os Estados Unidos a essa virada aí, realmente. Tanto que eles comemoraram absurdamente no final, porque foi um negócio realmente de matar. E só um detalhe aqui para fechar essa fala de momento minha aqui, Anderson. O Marcelinho Machado também lembrou um detalhe. Os Estados Unidos, o Dream Team de 92, nunca pediu um tempo. No campeonato inteiro, não pediu um timeout. Era outra coisa, era outro universo, cara. Eu vou falar mais sobre isso, eu falei do desabafo que eu preciso fazer, quero fazer. Era outra coisa, é outra situação. Então, realmente, os Estados Unidos cortou um dobrado para poder suplantar, mesmo um elenco que talvez não seja tão forte, é claro, como o da Sérvia, mas muito aplicado taticamente, sabia o que tinha que fazer, cara. E a gente percebeu nas comemorações ali na parte final. Porque vamos fazer um paralelo assim. O europeu, o futebol europeu que ganha o Mundial de Clubes contra o Sul-Americano, acabou o jogo, abraço, tá, vamos erguer a taça aqui. A teoria seria a mesma coisa dos Estados Unidos, das Olimpíadas. Mas não. Hoje, repara, a cada ponto. Teve um minutinho de jogada que o Curry fez uma de 3, o LeBron fez 4 pontos e o Curry fechou com 2 pontos e uma falta. Isso. Foi a hora que matou o jogo, acho. A hora que fechou o jogo, os dois decidiram. Há um nível de comemoração de ambos que, assim, você fala, caramba, eles sentiram mesmo que estava atrás. Exato, e agora cara. Vamos jogar. Vamos jogar que tá perigoso. Eles não poderiam deixar escapar. Eu acho que lutar pelo bronze seria muito frustrante, né? Com Com a certeza. derrota de hoje. E quando termina, né? Quando o Bogdanovic erra a bola de 3 e fica o rebote pro LeBron, acabou o jogo, ele joga a bola pro alto, aí há uma comemoração de um conjunto, como se tivesse já ganho o ouro.
Então, o que isso quer dizer, Fábio? Eles estão realmente levando a sério. Porque quando a gente lembra das últimas Olimpíadas dos Estados Unidos, até a forma do time que levavam, a maioria das estrelas não queria. Era Sim, parte, era fase de descanso, era pós-NBA, então era fase ali de verão. ficar com a família, verão. Então, isso mostra muito a união que eles estão fechados para ganhar esse ouro, né? Cara, aquilo que a gente chegou a falar, eu e o Renan conversamos sobre isso em algum momento aqui, sobre qual que é o limiar entre a gente ganha quando quer, porque a gente é melhor, a gente é mais forte mesmo, ou até que ponto tem que parar para pensar, a gente não é mais tão forte assim. Porque, cara, eu tenho que voltar nisso, não tem como, comparando com o time de 92. Cara, é tudo muito diferente, o contexto é todo muito diferente. Em 92, a gente não havia internet, obviamente, então demorou para você se ligar que os caras da NBA iam jogar. Não era fazia tanto tempo, era realmente um sonho você imaginar que todos aqueles caras iam se unir e jogar dentro de uma competição internacional. Então, realmente, era uma aura toda especial, realmente, e a distância era muito grande. Eram, se não me engano, 6 jogadores da NBA jogando aquele torneio de 92. Hoje são 60, se não estou enganado, pelo que foi visto hoje. Então, acho que todo esse contexto, tudo isso faz os caras pensarem que a postura tem que ser diferente. É difícil você. É por isso que eu falo, não sei se eles testem em algum momento, eles se confundem na postura. Não sei como que a comissão técnica trabalha isso em termos de, cara, a gente realmente é bom. A mentalidade até do norte-americano, né? De se sentir melhor que tudo e que todos também em algum momento. Isso até foi visto em alguns momentos do jogo do vôlei, isso me irritou profundamente. Que parece que os caras têm uma aura, um negócio, que, tipo assim, gente, a gente sabe que é melhor e vai ganhar quando der. Então, até que ponto essa postura que os norte-americanos têm não atrapalha para fazer essa análise de que, ó, a coisa mudou, cara. Os caras são muito mais próximos da gente. Então não dá mais pra. Tem que entender. Beleza, galera. Não vai ser mais entrar e ganhar a hora que quiser. Vai ter que jogar mesmo e para poder ganhar os jogos. Em alguns momentos, contra o Brasil, ou contra outros times aí que rolaram, né? Porto Rico, beleza, ganhou na dor de braçada. Mas alguns adversários não vai ser assim e nunca mais vai ser, cara. Não adianta, por mais que tenham todos que resolveram se reunir, última dança de alguns aí e tudo, ainda assim não tem como, cara. Vai ter que ralar, vai ter que suar bastante, suar sangue como os Estados Unidos suou hoje para poder ganhar, porque a distância encurtou demais e não tem muito o que fazer. Tem que ralar mesmo para poder conquistar alguma coisa. Perfeito, concordo muito com você. Acho que também não esperava muito essa dificuldade, assim. Acho que pelo que jogam dava para ter feito algo melhor, assim, no sentido de, nossa, foi só 4 pontos. Aí você lembra o jogo contra o Brasil, foi 35. Mas assim, Fábio, todo grande site que a gente vê a notícia, todos os sites aqui do Brasil, do mundo, tá falando desse jogo, né? E Sim. todos, sem exceções, escreve Dream Team. Fábio Então, Caetano, né, cara? se você fosse cronista, se você assinasse alguma matéria para qualquer site, você escreveria Dream Team, Fábio Caetano? Cara, é o que eu tô falando aqui. Desculpa bater na tecla ser repetitivo, Agora é cara. a hora, agora é a hora do seu desabafo. Estou curioso. Fique à Então vontade. é isso, cara, é que eu já venho falando mesmo, cara. Não tem como você chamar de Dream Team, porque o sonho acabou, cara. Não existe mais um sonho. O sonho foi ver aqueles caras lá. Agora é um sonho, talvez, dessa geração que queria ver esses caras reunidos. Ok, cara, pode ser, mas é aquilo que eu disse, cara, a distância que se encurtou tanto que você não pode mais tem que parar de sonhar, tem que acordar e jogar, porque não existe mais uma facilidade tão grande para esses caras conseguirem ganhar com tanta facilidade. Então eu jamais utilizaria um time muito forte, utilizaria um time das estrelas, o que fosse, cara, mas não dá para chamar de sonho. Eu acho que diria que beira o desrespeito àqueles caras, aquela primeira seleção, embora ali tivesse, é claro, um ou outro que talvez destoasse um pouco ali do nível. Faltou um ou outro naquele time, talvez. Mas era outra coisa, era outra situação, e acho que eram jogadores com nível mais alto do que os de hoje, cara, em relação ao que é o contexto hoje. Tá? Eu comparar jogador por jogador é outra história, mas o contexto faz com que a gente imagine, pense e conclua que aquele time era muito superior aos outros em relação ao que acontece hoje. E tem um detalhe, hein? Como a coisa que os Estados Unidos fez, assim, eu não vou saber dizer taticamente exatamente se houve alguma mudança específica que fez os Estados Unidos superar a Sérvia. Eu acho que foi mais o individual mesmo, cara. Alguns caras que colocaram a bola debaixo do braço, aqueles que a gente já citou aqui, e que levaram o jogo de volta para os Estados Unidos. Tatum e Halliburton não entraram em quadra, cara. Então não foi
a rodar muito o time, não foi aquela coisa de fazer uma estratégia para marcar melhor aqui. Eu não consegui ver muito isso. Eu consegui sim ver caras que sentiram que era o lance, era o momento de botar a bola embaixo do braço e fazer o que tinha que fazer para ganhar esse jogo, para não passar a vergonha. Por isso que eu falo, cara, assim, é complicado, é louco de dizer isso, cara. Mas durante todo o campeonato, não, os Estados Unidos vai ganhar, né? Porque a gente sabe, né? A medalha de ouro já é deles. Ah, não sei o quê, né? Ah, vai ganhar. É contra a Sérvia, mas, bom, a gente já sabe. Cara, sempre. Não tô querendo falar porque aconteceu o que aconteceu hoje, do jeito que aconteceu hoje. Mas é que sempre fica aquela pulga atrás da orelha, justamente por tudo que a gente tá vendo aí. A coisa é diferente hoje. Então dá para você, no mínimo, ter uma desconfiança se olhar com uma certa ressalva antes de bater tanto assim o martelo, cara. Eu, sinceramente, velho, se tivesse a Sérvia tivesse ganho hoje, eu ia ficar espantado, mas não ia achar um absurdo, cara. Não ia achar para mim, sinceramente. No fim das contas, para a gente ir para o outro lado da semifinal, justo? Justo pelo que os Estados Unidos fez ali, pelas estrelas que brilharam na hora H, mas fica uma ponta de frustração. Você vê, né? Uma equipe que perde para os Estados Unidos, né? Do time dos jogadores da NBA, não pode se frustrar. Pode, a Sérvia pode se frustrar, porque jogou muito para ganhar, não para fazer frente, para ganhar. Então, quando no final do jogo o Bogdanovic chora e encobre o rosto da sua camiseta, do uniforme, é totalmente justo, faz todo sentido, porque eles tiveram o jogo na mão e não venceram. Sim, eles tiveram o jogo na mão contra os Estados Unidos das estrelas. É isso. Vamos imaginar lá na Sérvia agora. Isso é motivo de orgulho? Ou assim, é mais frustração, mas. Ah, tá bom, vai. Foi quase. Eu acho que o orgulho ainda vai continuar. Continua o orgulho maior. O povo sérvio, o povo ali dessa região da antiga Iugoslávia, é muito orgulhoso de si. Só você vê o próprio Jokic, né, quando lá tá ali com o seu pessoal, ou o Djokovic, que depois ganhou o torneio de tênis, dançando com as meninas do vôlei e tudo mais. É um pessoal, um povo muito assim, próximo, que tem muito orgulho, muito patriota, muito orgulho de si mesmo, tá, muito nacionalista, mas vai ficar essa ponta, como eu falei, fica a ponta de frustração, porque a ponta de frustração porque a realidade mostrava que era possível ganhar. Então dá para falar que, ai, cara, dava para ter ganho. É difícil, não sei se alguém falou assim em algum momento, fora os que ganharam já, né? Mas não é qualquer um que pode falar assim, cara, quase que a gente ganhou. Não é qualquer um, não. E a Sérvia pode falar isso. Bom. Interessante. Os Estados Unidos então vai para a final, vai jogar sábado às 4h30 da tarde contra a França, que também foi um grande jogo. Hoje foi meio dia e meio, né? Se a gente já teve dificuldade para assistir Estados Unidos e Sérvia, foi às 4, imagina meio dia e meio, né? Então, também mais um jogo aí de placar apertado. Né? Teve, então, França 73, Alemanha 69. Então, a França classificado vai disputar o ouro em casa. Vale lembrar que a maioria do ginásio vai estar, obviamente, torcendo para a França, mas é um evento que, pô, eu vou torcer aqui para o meu país, em casa, mas do outro lado tem só as estrelas da NBA. Então, vai ser um baita de um chamariz esse jogo no sábado. E essa França e Alemanha, Fabião? Hoje o Schroeder foi o cestinha da Alemanha, né? Fez, cadê? 17 pontos, né? Aliás, 18. Quem fez 17 foi o rapaz da França que me ajuda a fazer a pronúncia. Yabusele? Deixa eu ver, eu não lembro o nome dele, cara. Deve ser um nome africano, né? Por isso que a gente tem um pouco mais. Eu não sei a pronúncia, por ser não sei se ele é francês mesmo, mas é isso. Ó, o Schroeder fez 18 e este homem, que eu não sei a pronúncia, mas está escrito Yabusele ou Yabusele, não sei, fez 17. Yabusele. Tá. Yabusele, acho que combina mais. Yabusele fez 17 pontos aí, os dois cestinhas da partida. Porém, uma coisa importante, não sei se você viu a parte final, o nosso querido Wembanyama quase entregou a paçoquita. Porque ele errou um arremesso livre, né? Isso, era o arremesso livre para decretar, ele errou e deu a chance para o Schroeder, mas ele também errou. Também é um arremesso livre. Tem várias manchetes aí que o Wembanyama quase entrega, mas a França consegue classificar. Fábio, resumão desse jogo para nós, também uma grande partida, né? Duas equipes que estavam no grupo do Brasil, então nós conseguimos acompanhar bastante desde o início, né? Então já jogaram entre si na fase de grupo, já jogaram contra o Brasil, então a gente também tem até um panorama mais interessante, com mais para falar dessas duas equipes que estamos acompanhando desde o começo por conta da seleção brasileira. Cara, eu vou te falar, esse time da França,
ele deu uma boa assustada em todo mundo, em críticos e na própria torcida, com o que apresentou na primeira fase. Um time que teve maus bocados, passou maus bocados contra o Brasil. Um time que perdeu da Alemanha. E um time que quase perdeu do Japão. Cara, eu vou falar, a França estava numa primeira fase bem, assim, estranha, que eu não esperava realmente. Esperava um time bem mais forte, bem mais imponente dentro da primeira fase. E aí, quando chegou nas quartas de final, por exemplo, que pegou o Canadá, eu já dava como favas contadas. Tanto que várias vezes aqui no Bola Laranja a gente falou, não, a segunda seleção é Canadá, ou Alemanha, ficava mais ou menos aquilo ali, mas pendemos mais para o Canadá. E a França vai e ganha do Canadá nas quartas de final, cara. Né? Isso foi surpreendente, realmente. Esse jogo eu não assisti, queria entender aonde que aconteceu ali, o que a França fez para poder superar o time do Canadá naquele momento ali, naquele confronto. E contra a Alemanha hoje, que tinha um time que parecia até então mais sólido, né? Estava campeão mundial mais sólido, forte fisicamente, embora também a França seja um time forte, mas tem alguns jogadores ali menores, ali de estatura e fisicamente também menores. Mas eu imaginava que a Alemanha fosse um time que fosse dominar taticamente, né, e na base da parte física fosse dominar a França e conquistar essa vitória, né? Então, quando eu vi que a coisa foi se mantendo equilibrada, a França foi muito na base da empolgação, quando o jogo era um pouco mais corrido, favorecia, né, a equipe da casa, né, a seleção da casa, e nesse momento, no final aí, né, teve um dado momento, acho que no terceiro quarto, a França chegou a abrir 10 pontos, aí ficou bem difícil. Aí chegou um dado momento que ficou 6 pontos de diferença a partir do meio do quarto. E, cara, aí via muita diferença da NBA e do basquete FIBA. Mas não saía a cesta de jeito nenhum, cara. Ficou em 66-60, se não me engano, mas muito tempo. Era uma amassação de aro, uma loucura, cara. Eu falei, nossa, que situação, cara. Que meio que pelada, até foi meio, né, fogo falar esse termo, mas foi meio assim, tava muito confuso. Aí deu aquele aperto ali, aquela chegada da Alemanha de novo, e a sequência de erros de arremesso livre, que você citou agora, tanto do Ibanyama quanto do Schröder. Então eu vejo uma França, assim, me permita dizer, mais a empolgação, claro, com o brilhantismo de alguns jogadores ali, Fournier acertando algumas bolas, alguns caras que não são da NBA, que a gente não tem contato, né, que eu não vou nem lembrar o nome aqui para falar, que também mandaram suas bolas de três, que fizeram as boas jogadas ali, o próprio Mbanyama e tudo mais. É um time que conta ok com esses jogadores, mas que tá mais, eu sinto, permita-me, mais na empolgação do que num time pronto para jogar, para enfrentar taticamente, de todas as formas, outros times do mesmo nível, ou mais alto como os Estados Unidos. Então, realmente me surpreendeu a França ganhar do Canadá, ganhar da Alemanha e chegar nessa final, cara. E eu acho, inclusive, se até for para começar a projetar para a final, não sei se essa França vai botar muita. É difícil, eu acabei de falar que os Estados Unidos tem que ficar esperto, mas a França também não mostrou tanta coisa. Já eu falo, já eu falo aqui que eu vou pensar. Vou pensar mais um pouco aqui, já eu falo um prognóstico aqui. Assim, a gente já pode começar a projetar o final, mas eu esperava a Alemanha classificando hoje, vou ser bem sincero. Total. Por tudo que estava rolando. Por mais que tenha ali o Embaiama, né? É o que eu falei, a gente observou muito bem esses dois times desde o início. O Brasil ali começou muito bem contra essa França, que depois, em meio ao jogo, começou a fazer ajustes. E foi meio que em todas as partidas a França fez isso. Nunca teve uma partida linear. Exatamente. Ou começa mal, termina bem, ou começa bem e cai e sustenta. Né? Então, é uma campanha da França que a gente pode imaginar, pô, bacana, vai disputar o ouro, inclusive vai fazer a reedição da final de Tóquio, né, que foi Estados Unidos. Exato. Então, vai ter uma chance de ganhar o ouro inédito em casa, contra esses Estados Unidos, um time que foi resiliente dentro das últimas fases, de enfrentando seleções, talvez, na teoria, melhores e favoritas, e mesmo assim conseguiu classificar. Mas é aquilo, até que ponto vai isso, né? Eu acho que acabou esse ponto aí. Acho que é prata e, enfim, eu vou ficar extremamente surpreso se a França bater os caras ou perder de pouco. Sério. Agora, parando para pensar, conseguindo montar um raciocínio aqui enquanto você falava, Anderson, eu acho que a França, taticamente, não consegue bater de frente. Talvez ela não seja tão disciplinada ou não tenha um esquema que encaixe bem para travar o time dos Estados Unidos, como a Sérvia conseguiu fazer, né? Então eu acho que para os Estados Unidos vai ser um pouco, até fisicamente, vai ser um pouco mais favorável para os Estados Unidos conseguir bater esse time da França, né? Que, ok, na base, de novo, né? Um pouco da empolgação, talvez,
ou então se realmente se organizar de alguma forma, vier com alguma surpresa tática, alguma coisa que possa dificultar as coisas para esse time estrelado aí de jogadores da NBA. Pode até acontecer, mas a essa altura, pelo que a França apresentou até agora, mais do que isso que é bom dizer, mais do que pela França não apresentou, do que pelo que os Estados Unidos apresentou, que eu acho que a final vai ser um pouco mais tranquila para os Estados Unidos do que foi, por exemplo, com certeza, esse jogo dos Estados Unidos contra a Sérvia. Né? O placar baixo, né, que eu estava só citando, que no fim das contas o jogo, só para poder fazer uma ligação aqui, uma coisa que eu queria lembrar, que no fim das contas o jogo dos Estados Unidos foi tão complicado com a Sérvia que até o placar acabou sendo um pouco mais alto, né, beirando 100 pontos. E o da Alemanha com a França foi bem baixo aí, né, 70, 60, alguma coisa aqui, que eu já olhei aqui, já esqueci já. Então foi um jogo bem mais difícil, bem mais amarrado, bem mais complicado. Então eu vejo a França com dificuldade aí para poder fazer frente para os Estados Unidos, com certeza. Mas é isso. A França também vai buscar o ouro inédito, já chegou em 4 finais. Foram, aliás, 3, né? Porque foram 3 pratas. Essa é a quarta final. Foram 3 pratas aí com bronze, inclusive vai redir a final das últimas Olimpíadas. E antes da gente falar um pouco mais sobre a final, vamos relembrar que também, mais cedo, no sábado, vai ter a disputa pelo bronze, né? Então, entre Sérvia e Alemanha. Aí eu já acho um jogo mais assim, não sei, mais equilibrado. Acho ainda, pelos jogadores individuais, acho que ainda dá a Sérvia. Mas pode ser que, assim, são 2 equipes que perderam por pouco pontos de diferença. Então, até que ponto vai ter uma não frustração, uma volta de concentração ao máximo para buscar esse bronze? Então, só um pouco rápido sobre esse terceiro e quarto, Fábio. Eu tava pensando nisso, cara, porque assim, eu falo por mim mesmo, né, e como nós, né, como latinos e tudo, quando a gente perde uma semifinal, ainda mais quando a gente era um bom time, quando a gente é um bom time, há uma frustração muito grande. A gente teve vários e vários casos de vezes que a gente perdeu uma semifinal e teve dificuldade para buscar o bronze, porque o psicológico baixa demais, a frustração, o sentimento da derrota é muito forte, é difícil a gente superar. Eu acho que, nesse caso, são culturas completamente diferentes da nossa. Né, alemães e sérvios. Os sérvios, ainda que sérvios sejam mais passionais, como eu falei aqui agora, mas eu acho que ainda assim eles vão ter um pouco mais de concentração. Eu acho que pode ser um jogo interessante, de times que vão estar mais focados para poder fazer um bom jogo e buscar essa honraria aí da medalha de bronze. Sobre ainda a final, voltando um pouquinho sobre a final, um detalhe muito importante: Joel Embiid foi vaiado durante toda a competição por ter escolhido os Estados Unidos para jogar ao invés da França. Né? Eu estava vendo que ele conseguiu o passaporte francês próximo até do norte-americano. E ele optou pelo norte-americano. Eu, cara que defendo o cara. Putz, cara, eu que defendo bastante ele pela raiz africana, pela origem africana, gosto bastante de apoiá-lo. Acho que ele foi bem oportunista nessa daí. E vai ter uma baita de uma barulheira, vai ter um clima meio hostil. Ele já estava assim hoje, ele sentiu isso hoje e provocou até um pouco a galera quando ele fazia as boas jogadas ali. Imagina como é que vai ser nessa final, Anderson. Com certeza, mas Fabião, assim, era óbvio, se ele tivesse que optar, por qual ele ia fazer isso, né? Você acha que não toca um telefone do LeBron? Você acha que não toca um telefone do Curry? Você acha que não toca um telefone do Davis? Pô, mas muito. É possível, cara, é possível. E assim, lá atrás, quando saiu a convocação, né? Entre aspas, a autoconvocação desse Dream Team, a gente brincou de escalar aqui. E é sempre muito difícil escalar, né? Ainda mais com essa quantidade de estrelas. Será que ele foi com essa certeza que ele seria titular? Que ele jogaria bastante ali? Eu não lembro quantos de nós aqui, nós 4, nós 5, colocamos ele de titular ali. Muita gente pode ter optado pelo Davis. Cara, eu não sei se a gente ficou. Eu lembro que eu acho que o André falou que achava que o Davis ia ser reserva. Eu cheguei a pensar que o Davis podia jogar de número 4. Mas eu acho que todo mundo aqui cravou o Embiid como titular, cara. Aí o Bam Adebayo vindo do banco também para fazer essa função. Mas acho que desses aí. Mas acho que a gente cravou. Aí todo mundo. A gente cogitou a possibilidade do Anthony Davis entrar junto. Mas o Embiid acho que todo mundo cravou como titular mesmo, cara. Foi interessantíssimo para ele, né? Agora ele vai ter que encarar a fúria da torcida francesa, né? Continuar encarando, principalmente nessa final, né? Contra os caras ainda. E mais um ingrediente para essa final, vamos focar mais nessa final rapidamente. Lembra do atleta de atletismo
dos Estados Unidos, que criticou aquele campeão do mundo. Noah Lyles. Isso, ele ganhou a medalha dele. Tá tudo Ganhou bem. de ouro, de 100 metros rasos. E muito dessa motivação dos caras se juntarem, né, para falar, você pode ter certeza que os Estados Unidos carimbar o ouro sábado vai ter, não uma provocação direta, obviamente, são terranos, tudo, mas vai ter uma ali, viu? Ó, campeão do mundo agora. Agora dá para dizer que é campeão do mundo se ganhar, Fábio, tá jogando contra as seleções. Eu acho que é bem possível que isso aconteça. O Devin Booker respondeu, né? Ele fala que ele joga contra jogadores de vários países, então ele pode se considerar um campeão do mundo também. Ele deu uma resposta. Mas eu acho que do jeito que os caras são, marra, com muita vontade de uma postura bem assim de se colocar. Não quero dizer necessariamente, estou querendo evitar de dizer arrogante, porque alguns caras são mais tranquilos realmente, mas é meio natural. De novo, vou passar por aquele lance da mentalidade do norte-americano, né? Do estadunidense, de ter aquela coisa, aquela autoestima exacerbada. Mas então acho que tudo isso vai levar, alguns têm mais, outros têm menos, mas isso pode levar com que um ou outro ali possa falar uma coisa. O próprio Booker dá mais reforçada de que eles são campeão, quem já ganhou NBA pode falar que foi campeão do mundo 2 vezes, de tipos diferentes. Acho que pode rolar isso sim, cara. Tem essa provocaçãozinha. Eu entendo, eu vou mais pro lado do Noah, ser bem sincero. É claro que a NBA é algo maior do que tudo, especial, beleza. Mas o ponto do Noah é totalmente válido, velho. Desculpa. Eu acho que essa coisa que o americano tem de se colocar como mundial, né, em relação aos seus esportes, tem que ser, né, dividida por 2, aí, como diz minha mãe. Sim, sim. Vai conseguir assistir a final, Fabião? Ou sabadão é dia de ir por aí? Então, cara, sabadão é o dia, vai ser no mesmo horário da final do futebol, tô achando, viu? Eu ia falar isso também. Eu acho que é 4h30 a final do basquete, 4 horas, e 4 horas é o jogo das meninas, cara. Então eu vou dar uma sapeada, cara. Vai dividir a tela toda hora, né? Igual foi Brasil e Espanha e Brasil e Estados Unidos no basquete. Brasil e Espanha no futebol. Justamente. Uma dividida na tela ali. Eu vou estar na casa dos meus pais, eu acho que eu vou levar o meu Note, fico ali no sofá ali, só vendo televisão rolando futebol e eu vendo basquete ali no Note. Pode ser isso aí. Vamos corrigir aqui. Diga. É meio-dia final do futebol. Então tá ótimo. Bom saber. Bom saber. Já ia dar mancada, já ia vacilar. Isso, então, beleza. Tomara que eu consiga almoçar bem nesse momento. Já vai conseguir ir tranquilo. Fábio, tá só nós dois, mas vai chegar nosso companheiro aí. André Luiz Fantato. Verdade. Pra gente. Vamos ver o que o André falou sobre. Com certeza fez um resumão aí também, né? Da partida dos Estados Unidos hoje, da partida da França, projetando essa final. Então, o André não pôde estar aqui com a gente hoje, assim como o Renan, mas deixou um vídeo aí para a gente, para registrar a participação do nosso querido André Luiz Fantato, nosso mentor. Fala aí, meu chão. Fala, galera. Muito boa noite. André Fantato aqui para deixar um vídeo rápido para vocês. Um abraço para o Renan, para o Fábio, para o Anderson, para o Miguel. E queria fazer um react aqui, já que hoje eu não vou participar da nossa gravação do podcast, para falar da vitória dos Estados Unidos, 95-91, contra a Sérvia. A Sérvia foi muito guerreira, foi muito bem, venceu os 3 primeiros quartos do jogo, chegou no último quarto com 13 pontos de vantagem, com chance enorme de vencer o jogo. Todo mundo dava o jogo, né, já praticamente vencido pela Sérvia, mas do outro lado tinha os Estados Unidos, que apareceu muito bem no último quarto, fez um 32-15 e virou a partida e saiu vitorioso. Pelo lado da Sérvia, parabéns para o Jokic, para o Avramovic, para o Bogdanovic, caras que meteram muita bola de 3, defenderam muito. O Jokic dispensa comentários, né? É o melhor jogador da NBA atualmente, o atual MVP. Não é à toa, né, que a Sérvia chegou aí e teve chance sim de vencer os Estados Unidos, mas a gente sabe que é muito difícil. Comentava hoje mais cedo no nosso grupo, a Sérvia talvez seja o time que teve mais chances de vencer, já que esse é o terceiro jogo entre eles em menos de um mês. Então, com as duas últimas derrotas, né, uma nos amistosos e uma na primeira fase, com certeza a Sérvia tirou algumas lições e usou isso hoje e usou muito bem, mas não foi suficiente. Mas, para mim, de longe, é o melhor time dessas Olimpíadas depois dos Estados Unidos. Então, tá de parabéns a Sérvia, e não foi ela que entregou e não foi ela que perdeu o jogo, não. Foi os Estados Unidos que venceu. A Sérvia fez o que dava para ser feito, jogou próximo ao 100% ali, mas infelizmente não foi possível. E do lado dos Estados Unidos,
fez um jogo bem mais ou menos nos 3 primeiros quartos, mas no último, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, né, assumiram o protagonismo ali. O Curry, o jogo inteiro, não só no último quarto, né, mas principalmente no último, assim como o LeBron, que apareceu bastante, Kevin Durant. LeBron fez um triplo-duplo, né, 16 pontos, 12 rebotes, 10 assistências. O Curry terminou com 36 pontos, 9 de 14 na bola de 3. E o Kevin Durant apareceu em momentos chaves ali no último quarto. Né? Então, é isso, pessoal. Esse trio, LeBron, Curry, Durant, são os 3 melhores jogadores da NBA. Se a gente voltar nos últimos 15 anos, aí, sem dúvida, são os 3 melhores jogadores da NBA. E que legal ver essa dupla, LeBron James e Stephen Curry jogando juntos. Parece que eles jogaram por muito tempo juntos, né? Um entrosamento fantástico, vários passes de um para outro, e foram os melhores jogadores hoje disparados do time americano. E que legal seria vê-los jogar juntos na NBA, né? Imagina os dois jogando junto ali, acho que viriam vários títulos, né? Se eles tivessem jogado por bastante tempo juntos, mas foi bem bacana ter essa experiência, e temos mais um jogo, a final entre Estados Unidos e França, que com certeza eles vão assumir o protagonismo ali. Então, pessoal, acho que é isso. Parabéns para os Estados Unidos, parabéns para a França. Vai ser um jogão no sábado. Parabéns também para a Alemanha, que foi derrotado pela França. Eu sei que vocês vão falar bastante disso no podcast hoje. E também para a Sérvia. Timaço, muito bacana, muito aguerrido. Foi até onde dava para ir, mas a gente sabe que é muito difícil vencer os Estados Unidos. Né? Venceu por 3 quartos, mas no último quarto, os Estados Unidos ligou aquele modo. Não, vamos lá, pessoal, que nós somos os melhores do mundo, e realmente são, e conseguiram a vitória. Valeu, pessoal. Um abraço. Espero que gostem do vídeo. E semana que vem estou de volta. Valeu. Tá aí. Esto. Muito bom, muito bom. A hora que ele falou assim, e que legal ver essa dupla, achei que ele estava falando da gente. Mas não, ele estava falando do LeBron e do Curry. Mas tá bom também, né? Também. Ficou justo, né? Ficou justo. Sim. Ficou justo. Então dá para dizer que os Estados Unidos ligou o modo playoff hoje, ali naqueles últimos 5 minutos de quarto. Não, foi aquilo que eu falei. Os caras estavam. O olho do tigre que a gente vê nos jogos pegados da NBA foi o que a gente viu. Eu nunca vejo isso em jogo dos Estados Unidos em Olimpíada ou Mundial. Nunca vejo, cara. Muito difícil. Não me lembro, assim. Não tenho registro. E hoje teve que ter total isso. Total modo playoff, total sangue no olho, faca no dente, para poder ganhar. Senão a casa ia cair, velho. Fato real. E também dá para chamar de uma final antecipada. Acho que seria mais interessante Estados Unidos e Sérvia na final, né? Acho que França, de repente. Acho que França e Alemanha tinha mais cara de terceiro e quarto, né? Mas pode ser. E os confrontos ali não foram possíveis acontecer isso por conta da primeira fase. Pois Era uma final antecipada? Dá para chamar de final antecipada? Acredito que sim, cara. Assim, embora a Alemanha também fosse um time que tinha chegado bem cotado também para a competição, mas pelo que a Sérvia apresentou e pelo que, né, a gente já sabia que tinha de potencial, dá para colocar também como uma final antecipada. E pelo nível que foi de jogo, né, foi digna de uma final, com certeza. Muito bem, então para você aí não perder, anota na agenda, hein? Sabadão, 6 da manhã, horário de Brasília, tem o terceiro e quarto aí entre Alemanha e Sérvia, e bem mais tarde, às 4h30, né, tem a final entre França, Estados Unidos e França, valendo o ourinho aí para a gente acompanhar. 2 grandes jogos, então se você acordar lá 10 para 6 da manhã no sábado, não vai se arrepender não. Depois dá para dar uma cochilada ali até umas 3h30, 4 horas para recuperar o sono de manhã e assistir a final valendo ouro aí. Certo, senhores? Fabião, para a gente fechar, eu quero ouvir um pouquinho do seu resumo do desempenho da seleção brasileira, né? Sim. Classificou ali na terceira posição, a gente brincando ali no grupo, imaginando vários cenários depois de vencer o Japão, venceu bem o Japão, e depois a gente analisando ali, porque tinha chance de classificar logo no jogo em seguida, se não fosse no jogo em seguida ali, que era acho que meio-dia, tinha o jogo da tarde, e se não fosse em nenhum dos dois, era o jogo do dia seguinte. Então a gente ficou fazendo vários exercícios ali, deu certo, o Brasil classificou, e aconteceu isso aí que está na tela. Enfrentou os Estados Unidos e não teve chance. O Green falou que ia ser 40 pontos, né? Foi 35. Resumo. O Green não tá com nada. Onde que 40 pontos? 35 só, pô. Não é para isso também. Não, mas falando sério, cara, o Brasil realmente era difícil, né? Por mais que tivesse vindo de uma sequência boa, né? De uma vitória boa, até para falar sequência de certa forma, porque teve muito bons momentos contra a França, principalmente contra a França, né? Contra a Alemanha também, uma vitória bem convincente contra o Japão. Dava para, talvez, sendo bem otimista, bem patriota aqui, esperar um pouquinho mais de resistência, vamos dizer, do Brasil
dentro da partida, né? Tem um momento ou outro que teve ali saiu na frente, né? 2-0, 4-2, essa coisa. Teve um momento que chegou a diminuir o marcador, se não me engano, se caiu para 8 ou para 9. Em algum momento o Brasil deu uma reagida ali, conseguiu chegar um pouco mais perto, mas é isso, né? Não teve resistência para acompanhar o ritmo dos caras, que acabaram atropelando mesmo aí o Brasil, por mais que tenha tido um ótimo desempenho do Caboclo, né? Que passou dos 30 pontos aí e tudo, mas não deu. Talvez pudesse ter feito alguma coisa, algo a mais taticamente, de alguma forma, para tentar, dentro das nossas possibilidades, para tentar segurar um pouco mais, para de repente fazer uma margem, uma diferença da derrota aí do placar um pouco menor, né? Talvez desse para fazer algo assim. Mas é complicado realmente. O Brasil foi até onde pôde. A gente fazer um prognóstico de quartas de final mesmo, e se tudo desse muito certo na primeira fase, fazer uma semifinal se ficasse em segundo, né? Na primeira fase. Não deu. A chance de pegar os Estados Unidos acabou sendo muito clara, muito óbvia, aconteceu e tá beleza, e fica aí uma imagem até de certa forma positiva aí porque o Brasil fez da maneira que chegou e o que pôde fazer, né, durante o torneio. E para a gente fechar o Brasil, uma análise futurista sua aí para próximas Olimpíadas. Quem que encerrou o ciclo agora? Quem que ainda consegue um caldo lá? Quem que pode crescer e chegar melhor? Obviamente a gente vai lembrar só não. Principalmente Doug Santos, porque está num pé na NBA, às vezes está com um pé e meio, às vezes volta para um pé, às vezes fica meio pé, mas eu acho que daqui 4 anos, né, ele pode estar aí já numa NBA, já sendo um destaque positivo. Um destaque também é o Caboclo, né, que inclusive muitas entrevistas depois do jogo, principalmente dos jogadores dos Estados Unidos, o Duran lembrando dele na NBA, né, então acho que foi bem bacana esse reconhecimento também. O Huertas, aquele abraço. O Huertas parou, né? Logo ali no jogo, né? Tiveram uma homenagem para ele, fizeram uma homenagem para ele. Então, o que você imagina aí para esse ciclo do Brasil aí, com, claro, várias outras competições antes da próxima Olimpíadas, mas o que imaginar para a próxima aí de futuro para nós? Então, eu estava até olhando a idade do Caboclo aqui, ele tem 28 anos, vai ter 32 na próxima Olimpíada, dá para jogar. De cabeça que eu estou lembrando aqui, os caras mais velhos seriam o Benite e o Huertas. O Huertas ainda jogam, parece que pelo time dele, mas como eu falei, pela seleção ele se aposentou. Então o que eu tô lembrando de cabeça, os mais velhos seriam esses aí. Eu não sei se deve ter jogadores aí, vários jogadores acima de 25 anos que podem chegar acima de 30 no próximo ciclo, né? Na próxima Olimpíada. Então alguns desses aí talvez não cheguem até lá. Mas a gente tem bons nomes, cara, que podem aí seguir nessa seleção, né? O próprio Caboclo que eu falei agora, o Iago tem 25 anos, deve chegar, deve liderar essa seleção. O Raulzinho é um que passou dos 30, não sei se chega para o próximo ciclo. Talvez se tivermos armadores mais jovens, o próprio Iago, ele como um cara mais experiente pode ser interessante. Quem mais? O Jorginho, talvez pode ser um cara que possa aí, né, contribuir bastante com o ciclo. Eu acho que a gente pode ter boa parte desse elenco pode ser aproveitado e a gente vai ficar na torcida que o pessoal trabalhe bem para que surjam novos nomes aí que possam incorporar esse time, que tem um espírito bacana, que dá para chegar e fazer algo interessante aí para esse ciclo, né? Para as competições que o Brasil vai disputar nos próximos 4 anos. Muito bem, então acho que resumimos bem aí toda essa reta final de Olimpíadas, projetando o final, relembrando as quartas, falando mais profundamente das semis que aconteceram hoje. Então, no próximo episódio da semana que vem já teremos o vencedor do ouro e também da medalha de bronze. Então, a gente vai falar bastante sobre isso e, claro, voltar aos trâmites aí para a NBA, né? Então, a gente vai teve esse ato, assim, nas duas últimas temporadas foi mais complicado, porque obviamente não foi ano olímpico, a gente ia buscando assunto ali, assuntos frios, mas interessante essa temporada do Bola Laranja, no sentido de pegar umas Olimpíadas em meio às férias da NBA para a gente conversar bastante e ainda continuar falando de temas quentes, ainda continuar falando de um basquete, ainda continuar falando de uma seleção brasileira, de uma seleção dos Estados Unidos, muitos jogadores da NBA dentro das Olimpíadas. Então, acho que está sendo uma época bem interessante para o pessoal do Bola Laranja, para nós todos aqui. Então, a gente fica muito feliz por conta disso. Fabião, então na semana que vem a gente faz o resumão completo dessas finais e do jogo de terceiro e já imagina algo aí para o futuro da NBA. O mercado de transferências vai voltar a esquentar, então já tem futuros maravilhosos aí para a gente nos próximos episódios. Então, quero que você dê o seu tchauzinho e, claro, música maestro, né?
Cara, só para falar aqui, coisas rápidas aqui, agradecer o Gabriel, que mandou um salve aí, ele que mandou a pergunta de que a Alemanha, de Estados Unidos e Sérvia seria a final antecipada, então, salve para o Gabriel, que sempre apoia a gente. Por falar em apoiar, não sei o texto completo, mas apoiem, ajudem, dê um salve aí, isso, apoiem a gente aí, a contribuir para a gente continuar fazendo o nosso trampo. Dá um salve também no basquete feminino, né, que a gente não acompanha de perto, é verdade, mas os Estados Unidos vem aí passando por cima. Uma certa vez o Barkley falou que o único time que pode bater de frente com o time americano profissional, norte-americano profissional, é o time feminino norte-americano, né, profissional. Então dá uma ressalva também, um reforço aí, uma lembrança para as meninas dos Estados Unidos, que são um time também bastante forte. E a música vai ser uma música que não tem nada a ver com o tema, mas é uma música que eu acho muito divertida, muito empolgante, que ela serve bem para empolgar ali, para servir de trilha, que é Reptilia, do The Strokes, uma música que eu gosto muito, que me empolga bastante, empolgar para clima de final, clima de encerramento e tudo que for. Isso aí. É isso. E para a gente fechar de vez, mandar um salve para a galera que apoia a gente. Coloca aqui no rodapé para a gente ler o nome do pessoal que já nos apoia e aproveitar para fazer o convite para quem ainda não é. Então entra lá no apoias.se/Bola-Laranja, escolha o plano que você quiser para fazer que nem o Alessandro Silva, o Edson Montagnani, o Fábio Palaciano, o Fábio Caetano, o Gabriel Tomé, o José Luiz Coelho e a Mônica Rafaela, aí que ajuda a gente com qualquer valor. Aí tem premiação também de mensal, pode fazer programa com a gente, tem os sorteios, então tem muita coisa legal para você participar do Bola Laranja e, claro, nos ajudar, né? Como o Fábio falou aí, continuar ajudando a gente e, claro, tem o nome falado aqui que é chique pra caramba, né? Então, entra lá pra gente, então um abraço pro pessoal que já apoia. Então, é isso, Fabião, valeu, Miguel. Semana que vem estaremos de volta. Aquele tchau coletivo, aquele tchau em dupla, né? Porque tchau duplo, isso. Que vem tá logo aí. Certo, senhores? Abraço. Salve, galera. Falou!